Ela se empenhou em aliviar a dor do amor primeiro, friccionando com os lábios secos contra os meus. Em seguida, minha querida se afastou, jogando nervosa os cabelos para trás, e logo se aproximou de novo na sombra, deixando que eu me alimentasse de sua boca aberta. Enquanto, com uma generosidade pronta a oferecer-lhe tudo, meu coração, minha garganta, minhas entranhas, entreguei-lhe para segurar no punho desajeitado o cetro da minha paixão. Oi, o book do dia Lolita, do Vladimir Nabokov. Lolita é um desses livros capazes de mexer profundamente com o leitor. É incrível e genial, porque ao mesmo tempo que ele narra uma história que é nojenta, que é horrível, ele faz isso de uma forma tão bonita, tão poética, que se você não estiver muito atento, é possível que você nem perceba do que ele está falando. Se você duvida, volta no trecho que eu li no início do vídeo e tenta interpretar aquilo ali. Talvez você se surpreenda. Ao leitor de Lolita não é dada a possibilidade da leitura passiva. É necessário estar atento, vigilante, 100% do tempo. Ou você corre o risco de não perceber a monstruosidade das situações e acabar confundindo o livro com uma história de amor. Eu vou deduzir que, tendo chegado até aqui, você já conhece a história de Lolita. Aliás, que você já conhece a história do Humbert Humbert, o padrasto dela, que é quem narra a história. Nós não temos acesso à versão da Lolita e muito menos como teria sido forjada a sua personalidade se não fosse a intervenção desse padrasto na vida dela. Nós temos acesso tão somente à Lolita do Humbert, a Lolita que Humbert criou e imaginou. Daí porque eu não problematizo as capas dos livros que sexualizam a menina, que colocam a menina como provocante, porque essa é a Lolita, essa é a menina que o Humbert enxergou toda a vida deles. A Dolores Haze, que é a Lolita verdadeira, a gente não conhece. A gente só conhece essa personagem que um padrasto doentio criou. Antes de continuar falando sobre o livro, eu acho importante ressaltar que a nossa lei entende que sexo com menor de 14 anos ou a prática de atos sexuais com um menor de 14 anos é estupro. Não existe o consentimento de crianças menores de 14 anos. A gente entende que essas crianças, não importa a vida pregressa, não importa o que elas fazem ou já fizeram, elas não têm a capacidade de consentir com o ato sexual. Então, não importa o que essas crianças fazem, é dever do adulto se abster da prática sexual com elas. Continuando então a história do livro, embora o próprio Humbert ele tenha consciência que o que ele está fazendo é crime, e é crime lá, como é crime aqui, foi crime no passado, como vai continuar sendo, porque as crianças elas não têm essa capacidade de perceber as consequências dos atos sexuais ou de prever até onde que a coisa vai chegar. Pegando esse gancho, então, eu quero conversar com as pessoas que falam que a Lolita seduziu o Humbert. Bom, para começar, eu acho que essas pessoas nunca leram o livro, porque há um abismo gigantesco entre a história do livro e a história que é contada no filme. E além disso, o próprio Humbert, ele não se exime da culpa, ele sabe e ele é 100% consciente o tempo inteiro da narrativa de que ele é um criminoso sexual, de que ele abusou dessa criança, que ele abusou da Lolita e usando dos artifícios mais cruéis possíveis, de usar de recompensa, de ameaças, tudo isso para que a Lolita se envolvesse na história do Humbert. Por outro lado, eu não duvido em nenhum momento como leitora de que a primeira iniciativa dos atos sexuais tenha partido realmente da Lolita, o que há uma diferença muito grande entre seduzir um homem adulto e tomar essa iniciativa aí dos atos sexuais, porque é natural da criança que ela tenha curiosidade, que ela tenha, às vezes, um comportamento muito parecido com o de adultos. Vamos pensar em como que a nossa sociedade, até hoje, cria as meninas. Nós somos criadas para sermos bonitas, nós somos criadas para sorrir quando recebemos um elogio, nós somos criadas para obedecer os adultos e para entender que o nosso único objetivo na vida é encontrar um homem bom e que nos faça feliz.
O que esperar, então, da Lolita, que teve uma criação toda forjada dessa forma, que ela encontra aí com um homem que é bonito? Ele mesmo fala, às vezes chega até a ser meio bizarra a forma como ele fala dele mesmo, do tanto que ele é bonito, do tanto que ele é sedutor e do tanto que ele é um tipo que seduz as ninfetas e que a própria mãe dela se apaixonou por ele. Ora, isso na cabeça de uma criança ratifica essa ideia do príncipe encantado, principalmente quando essa criança ela tem aí uma rivalidade com a própria mãe. Natural, entre aspas, aí, que ela tente se aproximar desse homem, que ela tente provocá-lo de alguma forma, o que não significa que ele tenha o direito de levar à frente esses atos. Ao contrário, ele tem a obrigação de interromper a criança e de parar por ali. Então tem a questão de ser proibido, a forma toda como ele a envolve nesse jogo sexual, como ele se faz de inocente e deixa a menina ali, coitada, tentando impressioná-lo a todas as custas. E ela sabe, e isso é muito claro no livro, a partir de um dado momento, ela percebe e ela entende que ela está sendo abusada, mas ela não tem ninguém mais no mundo. Ela não tem para onde recorrer. O Humbert, por pior que ele seja, ele é a única referência de família que ela tem. E, aliás, eu quero falar sobre isso também. Não raro, o abuso sexual infantil ocorre no âmbito familiar, com quem a criança ela tem intimidade, com quem ela se sente confortável para determinados atos. E não raro, o abusador envolve tanto a criança nesse cenário que ela passa a se sentir parte do ato. Não raras vezes ela se sente autora dos atos e ela se sente extremamente culpada. E por quê? Muitas vezes as primeiras carícias sexuais, elas são prazerosas e elas geram uma curiosidade infantil que é natural de quem está desenvolvendo a sua sexualidade. Mas isso não implica que uma criança, uma menina que desde pequena aprendeu a se comportar como uma mulher, seja uma mulher, ou que ela saiba das consequências dos atos dela, ou que ela consiga prever até onde vai aquilo, porque não conseguem. Eu acho importante destacar também, em razão do enredo do livro, que pouco importa se a criança tem ou não uma experiência sexual prévia, o que ela fez antes da vida dela. Primeiro, porque um crime precedente ele não justifica um crime posterior. E depois, no âmbito já da narrativa, porque é muito diferente o sexo entre adolescentes, em que os dois estão ali na descoberta da sua sexualidade e é um sexo entre iguais, e o que eu acredito que não possa nem ser chamado de sexo, o abuso sexual infantil. E a diferença é o poder. O que o Humbert tem sobre a Lolita é poder. Isso não é sexo, isso é estupro. Eu vou ficando por aqui porque eu quis fazer alguma coisa diferente, eu quis abordar uma parte do livro que talvez não seja tão discutida assim, porque resenhas tem várias e maravilhosas aí nesse YouTube. Então fica a indicação de um livro maravilhoso e perturbador ao mesmo tempo. Muito obrigada! Se você gostou, curta e compartilha, conversa comigo aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Muito obrigada e até a próxima!